país vive hoje uma grave crise financeira, política, social e ética. Essa crise, também experimentada em outros lugares do mundo, encontra no Brasil um ingrediente a mais, já que ameaça a nova e frágil democracia brasileira. Após um período de bonança, o país volta a se deparar com a paralisação do crescimento da sua economia e vê a volta do fantasma da inflação e do descontrole dos preços, principalmente dos produtos e serviços que são controlados pelo governo, como água, energia elétrica, combustíveis, pedágios, entre outros. Na mesma linha, vemos a diminuição e o congelamento dos investimentos sociais, como saúde, educação, assistência social, por 20 anos, fruto da reforma do teto dos gastos, que foi aprovada no Congresso Nacional. O desemprego voltou a assombrar, atingindo hoje 14 milhões de brasileiros e brasileiras. O governo atual conseguiu aprovar a reforma trabalhista sob a justificativa de modernização das leis e a geração de novos empregos. Porém, o que se viu foi mais insegurança para a classe trabalhadora e nas relações de trabalho. A reforma previdenciária, ainda não aprovada, ameaça diminuir os direitos e os avanços democráticos conquistados nas últimas décadas, frutos de mobilizações e lutas de várias gerações. A saída para essa grave crise passa pela política. Porém, ela não se resume apenas em corrigir as instâncias governamentais e as instituições. A solução também não passará somente pelas mãos dos representantes do povo, os políticos. É preciso engajamento de toda a sociedade. Porém, esse engajamento não pode se resumir a bater panelas, embora seja uma legítima manifestação de protesto. Precisam ser, sim, martelos na consciência de todos. É preciso alcançar um nível de engajamento social e político que vislumbre atitudes que vão na contramão do consumismo, do desperdício, da indiferença para com os mais vulneráveis da sociedade, do desrespeito ao bem comum, dando lugar a um modo próprio e verdadeiro de ser cristão, exercendo uma cidadania que consegue ir além de interesses particulares. Que o momento atual da sociedade brasileira se torne oportunidade para as mudanças necessárias, particularmente em uma reconstrução política que ampare o exercício da cidadania. Assistam o vídeo. Países como a Dinamarca, a Finlândia e a Suécia têm baixíssimos índices de corrupção, elevados indicadores educacionais e menor disparidade salarial. Os índices de corrupção na Dinamarca são os mais baixos do mundo. Na Finlândia, estuda-se pagar uma renda básica para todos. Na Suécia, políticos vivem como os demais cidadãos, ganham os mesmos salários que, em média, são pagos no país, andam de transporte público e não recebem tratamento especial. Esses países são modelos de democracia, pelos elevados níveis de igualdade e de justiça social que alcançaram. No Brasil, tivemos poucos governos democráticos, e mesmo essas experiências foram marcadas, muitas vezes, por rupturas. Podemos alcançar níveis democráticos elevados, tal como se deu em outros países. Por isso, é necessário que os políticos eleitos para nos representarem trabalhem em favor da redução das desigualdades e pelos interesses da população. Por que o povo não é consultado? Porque nunca tivemos um plebiscito ou referendo para decidir temas importantes, como a reforma da Previdência, a reforma trabalhista ou a reforma política. Pode haver diferentes modelos de democracia, porém as melhores experiências democráticas têm como característica o atendimento prioritário dos interesses coletivos e não os interesses de pequenos grupos.
No Brasil, os interesses de pequenos grupos sempre prevaleceram sobre os interesses da maioria da população. Mas nós podemos mudar essa história.